Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje nós temos 6 matérias para comentar com vocês, temos alguns fenômenos para mostrar e ao final eu deixo uma surpresa para estimular que você fique comigo até o fim. Eu sempre deixo o melhor por último. Eu não gostaria que você perdesse nada do vídeo por conta disso. Só que vamos rápido porque o tempo de todos é valioso. Eu quero primeiro mostrar para vocês isso aqui. Pipas gigantes poderiam puxar navios de carga pelo oceano e reduzir suas emissões. Vamos ficar na palavra emissões, né, para não termos problema. Então, olha a mentalidade deles. Eles querem que as cargas de navios futuramente sejam puxados por pipas. Isso é um retorno ao passado, é um retorno aos navios à vela, né? Só que, ao mesmo tempo, o primeiro carro voador totalmente elétrico do mundo foi aprovado para que agora uma empresa possa aceitar encomendas e vender livremente esses carros voadores, que são nada mais, nada menos do que uma espécie de drones, né? Então é esse aqui, ó. Ele é um drone gigante com uma bateria que suporta viagens dentro de cidades. E nós estamos vendo, por um lado, alta tecnologia, né, de carros voadores, e por outro lado eles querem fazer com que parcela da população volte aos navios à vela. Isso aqui mostra a genialidade de Bill Hanna e Joy Barbera. Quem lembra, quem é mais antigo como eu, lembra dos Jetsons e dos Flintstones, né? Ambos viviam na mesma época, para quem não sabe. Por isso eles mostravam os Jetsons que viviam em alta tecnologia. Veja só, o carro deles era um carro voador, eles viviam em cidades flutuantes, enquanto os Flintstones viviam, ou melhor, tinham voltado para a Idade da Pedra. Eles tinham um carro com rodas de pedra, etc. O Bill Hanna e o Joy Barbera, ou Hanna-Barbera, como eram conhecidos, né, previram exatamente aquilo que aconteceria no futuro. Uma parte da humanidade acabaria podendo utilizar de alta tecnologia e outra seria obrigada a retornar aos níveis de emissões, né, da Idade da Pedra, como se chama, né? Então, por isso, por exemplo, que os Flintstones comemoravam o Natal, porque eles vieram depois de Cristo, né? Então, eles são homens das cavernas depois de Cristo, percebe? Então é uma comparação. Haveria duas classes de pessoas nesse futuro aí que eles estão imaginando. Uma que vai precisar usar navios à vela novamente e outra que vai voar em carros voadores, como esses aqui que nós vimos no vídeo passado. Infelizmente eu não sei quem é que vai ficar pior, né? Se é que vai dar tempo de se viver tanta coisa assim, porque por um lado, aqueles que estiverem nessas cidades ultra-tecnológicas vão estar dentro de uma super prisão também. E por outro lado, aqueles que forem obrigados a diminuir suas emissões, né, vão acabar tendo prejuízos aí em vários aspectos, né, de armazenamento de comida, de acesso a bens, produtos, enfim. É uma discriminação óbvia, né? Eles querem preservar os recursos desse mundo em que nós vivemos aqui para as futuras gerações, só que eles não dizem que não é para as suas futuras gerações, mas para as futuras gerações deles. Mas vamos adiante, isso aqui vocês já estão calejados de saber. Um número recorde de pessoas de 40 anos nunca foi casado. Saiu agora uma pesquisa mostrando que 1/4 das pessoas com 40 anos de idade nos Estados Unidos nunca foi casado. A maioria morava sozinho, com apenas 22% dos nunca casados de 40 a 44 anos vivendo com um parceiro romântico. Isso aqui também é outro sinal dos tempos. Primeiro, mostra que as pessoas estão cada vez mais amantes de si mesmas, porque não se doam para o próximo, né, para conviver, e porque não encontram alguém também que não seja amante de si mesmo, porque são pessoas egoístas, né, as pessoas que às vezes você até gostaria de se relacionar, mas não encontra porque são pessoas de difícil relacionamento. Então está cada vez mais difícil para as pessoas que querem ter uma relação encontrarem alguém, porque as pessoas do lado de lá às vezes não querem, né? E isso acaba levando com que muitos desistam mesmo, né? E isso acaba também levando o mundo a se acelerar rumo a esse desfecho aí distópico, porque quando você não tem filhos, quando você não cria uma família, não tem filhos, você passa a não se preocupar mais muito com o futuro. Você pensa, olha, eu de mim sei cuidar e o resto que se lasque, essa é a palavra, né?
Então, essa tendência de não mais constituição familiar é que leva também a sociedade a acelerar para esse lado mais liberal, né? Então, as descobertas revelam a tendência decrescente de adiamento ou abandono total do casamento entre as pessoas nascidas durante ou após a década de 60, de acordo com o relatório. Em 1980, apenas 6% das pessoas de 40 anos nunca havia se casado. Isso aumentou 5 pontos percentuais por década até 2021. A tendência é notável, porque a proporção de pessoas de 40 anos que concluíram pelo menos um diploma de bacharel foi muito maior em 2021 do que em 1980. 39 contra 18. Então as pessoas estão aumentando a escolaridade e diminuindo o convívio entre si. Vai chegar a um ponto em que isso vai se tornar 90%, 95%, e aí em algum momento eles vão proibir o casamento. Inclusive é uma profecia, né, dizendo que no futuro o casamento seria proibido. Claro, quando a maioria não se casa, ela começa a querer impor o seu estilo de vida aos demais, né? Eu não tenho, você também não vai ter, mais ou menos assim. Vamos adiante. Google diz que vai raspar tudo que você postar online para a inteligência artificial. Como assim raspar? Eles vão sugar, eles vão pegar todas as informações, isso nós já falamos, isso todos vocês já sabem, né, os que me acompanham há mais tempo, que eles vão pegar todas as informações que nós estamos jogando nas redes para alimentar a inteligência artificial através do machine learning, o aprendizado de máquinas. Então, até esse vídeo aqui que vocês estão ouvindo, as informações que nós passamos para vocês lá na comunidade fechada, enfim, tudo que você digita, tudo que você posta de fotos, tudo que você colocou na internet vai ser utilizado para criar essa besta que emerge da Terra, que vai ser uma espécie de ser quase divino na mentalidade de muitas pessoas, porque ele vai ter o conhecimento que todos nós temos somado, né? Então vocês imaginem o potencial disso. Aí algumas pessoas que estão interagindo com o ChatGPT 4 e outras versões aí acham, não, mas eu conversei lá com ele, e não é lá grandes coisas, é inferior ainda ao ser humano. Vocês que estão pensando assim é porque não sabem que essas versões que foram liberadas a público são versões antigas, atrasadas. Isso já está muito mais evoluído, pessoal. E essas versões mais evoluídas, evidentemente, não foram liberadas para o grande público. Então, isso que já está espantando alguns, enquanto que para outros não é grandes coisas, mas isso que já espanta alguns é apenas uma fagulha, uma fração do que eles já têm prontinho, esperando para entrar em operação, tão logo a sociedade esteja formatada para isso. Não é a tecnologia que está sendo desenvolvida, é a sociedade que está sendo formatada agora para aceitar a tecnologia. Vamos adiante. China alerta para vários problemas no mundo em que nós vivemos em julho. As autoridades chinesas alertaram que haverá problemas grandes, né, e vários problemas no próximo mês, no caso nesse mês em que nós já estamos, já que toda a infraestrutura e vários problemas aí, vários meios de locomoção e de moradia, etc., foram afetados. E realmente é aquilo que nós íamos alertando, as coisas vão se extremar. E, por falar em fenômeno, quando mencionei no início do vídeo que nós trataríamos disso, começaremos a partir de uma matéria do G1. Quando até o G1 já está divulgando aquilo que para alguns era apenas uma teoria, né, é porque a coisa já avançou demais. Então eles não têm mais como esconder, já está aos olhos de muita gente. Então agora foram retratadas nuvens brilhantes, extremamente raras, vistas em Moscou, na Rússia. Ele é conhecido como nuvens noctilucentes. Noctilucentes porque elas são lucentes, ou seja, de luz, né, durante a noite, né, vistas sobre a Torre do Kremlin de Moscou no dia 4/7. E aí algumas pessoas vão dizer, mas então é um fenômeno conhecido, é o tal do noctilucente. Quando é que você já viu esse fenômeno acontecendo? Então, em Moscou, né? Lógico, a maioria daqui nunca pisou em Moscou, mas eu sei que tem pessoas de Moscou que estão me assistindo. Quando você que está aí em Moscou já viu isso, né, aí na sua capital? Ou em qualquer lugar do mundo, você que me assiste de outros países, quando é que vocês já viram essas nuvens aí? Eu nunca vi. Só que esses fenômenos estão se intensificando, como nós viemos mostrando.
Eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Isso aqui é uma foto retirada também agora no mês 7, lá nos Estados Unidos, e mostra aquele fenômeno que eu trouxe para vocês em vídeo anterior, que mostrava uma espécie de onda magnética cortando as nuvens, né? Não sei se vocês acompanharam, ela foi filmada em algum país árabe, não se informava qual era o país, mas dava para perceber isso por conta da narração que era feita, né? E aí isso aqui é um retrato semelhante àquilo. Vocês notem que há alguma espécie de onda que empurrou as nuvens. Ela acabou até inclusive formando algo semelhante a isso. Então ela tem os raios solares, né, em linha reta vindo de lá, mas nós notamos que há algum tipo de onda magnética cortando e empurrando essas nuvens, criando esse tipo de formação. Se é algo natural ou não, é difícil dizer. Eu ouso dizer que seria algo natural, mas nós sabemos que existem essas antenas de alta intensidade, como a HAARP, que inclusive já foi documentada pela Rede Record. Muita gente ainda ignora a existência do HAARP, acha que isso aí é uma mera teoria. Não, isso é um fato, é real, é uma tentativa de eles criarem um tipo de geoengenharia, mas nem todo mundo conhece. Então pode ser um fenômeno artificial vindo de algo como o HAARP ou semelhante a isso. Mas eu ouso dizer que isso aqui já está passando desse ponto para algo natural, porque nós temos relatado aqui para vocês a questão da inversão, né, cada vez mais clara acontecendo. Uma outra nuvem estranha é esta aqui, registrada em Utah, Estados Unidos. Essa eu não tenho a data, foi uma dessas postagens aí que eu deixei para trás lá naquela rede social que não pode ser mencionada sem que reduza o alcance do vídeo, aquela do aviãozinho de papel branco com fundo azul, e era para eu ter publicado antes e acabei deixando, agora até perdi a data. Nós já vamos chegar para aquele vídeo, para aquele tema interessante, mas primeiro quero mostrar isso aqui para vocês. Uma esfera de LED que foi inaugurada em Nevada, nos Estados Unidos, agora, dia 1º de julho de 2023. Ela pode ser vista a quilômetros, ou no caso lá, eles contam em milhas, né? Milhas ou quilômetros de distância. Ela é realmente grande. Essas luzes que vocês estão vendo aí são luzes de LED. E me lembra, aqueles que estão dentro da comunidade fechada vão lembrar também, aqueles que já chegaram nesses vídeos, me lembra aquela ideia da esfera dentro de esfera e cubos dentro de cubos. Essas criações aí podem ser apenas atrativos turísticos, mas, na minha opinião, considerando o alto custo desse tipo de situação aí, de fabricação dessas coisas, me parece que é algo além disso, né? É algo que tem a ver com a crença dessa classe dominante. Antes de finalizar, quero mostrar, sim, só um detalhe, mais uma nuvem aqui da Islândia, isso aqui é do dia 2/7/23. Essas formações aqui também têm aparecido em cada vez maior quantidade. Nós notamos o formato bizarro das nuvens embaixo e esse formato mais ondulado em cima, como que se fosse também uma formação magnética. As nuvens são vapor, né? Eu usei a palavra gás outro dia, mas é vapor, e elas são mais sensíveis a qualquer perturbação, né, nos céus. Ainda não é a finalização, eu só quero mostrar também esse vídeo aqui do Richard Gere, apoiando a invasão da Europa, né, pessoal? Ele está em um desses navios das pessoas que estão indo rumo à Europa, e é mais um desses atores aí de Hollywood que pregam o moral de ceroula, né? Então eles têm lá suas mansões, eles estão protegidos dentro delas, e aí as pessoas que estão em bairros mais pobres, mais baratos, na periferia, que vão ser os bairros que vão absorver essas pessoas, que acabam pagando o pato. Então fica fácil pregar moral de ceroula. O difícil seria ir lá e conviver, né, de perto com as coisas que estão acontecendo, por exemplo, lá na França atualmente. E para finalizar, pessoal, que eu prometi que era uma situação interessante, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Eu já mostrei para vocês aqui que há algo muito estranho acontecendo no censo do IBGE. Só que
teve uma pessoa que se deu ao trabalho de baixar ano a ano a soma, né, da população do Brasil segundo o IBGE. Então, qual a população do Brasil em 2010 segundo o IBGE? Então ele fez esse levantamento aqui, baixou lá e me foi enviado isso aqui. Então em 2010 tinha 196,4 milhões. 2011 subiu, 198,2. Vamos ver, 196 foi para 198, subiu 2 milhões. 2012 ele esqueceu, mas veio aqui. 2013 foi para 201 milhões. 2014, 203 milhões. 2015, 205. 2016, quase 207. Então está subindo aí mais ou menos 2 milhões por ano. 2017 foi para 208 milhões. 2018, 210. 2019, quase 212. 2020, 213. 2021, 214. Então nós vemos aí que foi o período do flagelo, finzinho de 2019, 2021, continuou crescendo a população. Mas em 2022 a população caiu, veja só, de 2021 era 214, caiu para 203 milhões de pessoas. Ó, infográfico mostra a evolução do Brasil desde o primeiro censo em 1872. O censo de 2022 mostrou que somos 203 milhões. Então o que aconteceu nesse período aí? Mas foi o flagelo, mas nos primeiros 3 anos ali do flagelo continuou crescendo. Embora que esteja crescendo cada vez menos, porque as pessoas estão casando menos, estão tendo menos filhos, continuou crescendo. Mas de repente, em 2022, né, algo divulgado agora, em 2023, houve um decréscimo, e nós já falamos sobre isso, um decréscimo de mais de 10 milhões de pessoas. Em 2021, 214,3, inclusive na outra busca tinha 213, né? E aí agora 203. São mais de 10 milhões de pessoas que simplesmente sumiram. O que foi isso? É uma estimativa incorreta? São dados coletados incorretamente? Ou de fato há um problema aí de repente 10 milhões de pessoas, 11 milhões simplesmente pereceram? E não é uma diferença assim que você vai olhar no seu entorno e não vai perceber, porque veja só, 10 milhões, vamos colocar 11 milhões, até vou fazer a conta aqui na hora. 11 milhões vezes 100 igual, dividido por 214 igual, isso representa 5%, aproximadamente 5,11% do total de 214. Houve uma redução de 5% da população. Isso equivale a você olhar no seu entorno, numa escala de cada 100 pessoas que você conhece, 5 se foram. Será que não foi realmente isso que aconteceu? Eu tenho visto muitas, não sei se no Brasil inteiro é assim, eu vivia no interior, então eu tenho algumas redes ainda do interior, onde as funerárias elas faziam e fazem a nota de falecimento, a nota de pesar, né? E aí elas relatam, eu tenho visto muitos relatos, todo dia tenho visto alguma coisa desse fenômeno, né, acontecendo. O que será que está acontecendo, pessoal? Fica a pergunta no ar, porque a resposta, vocês sabem, não pode ser dada. Esse era o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.